Pela oportunidade, minha esposa, minha mãe, está aqui o pastor Robson e a pastora Emily, que veio me acompanhar hoje, uns meninos que ministraram comigo e as meninas da dança. Então aqui o Ministério de Dança, muito obrigado por me acompanhar. E eu quero louvar a Deus pela vida da pastora Maida e do pastor Giovanni, por ter me convidado para ministrar aqui no primeiro dia. Eu sei que muitas pessoas boas irão falar aqui, vão ministrar, vocês vão receber muito durante 6 dias, né, pastora? Durante esses 6 dias vocês vão receber muito, amém? Quem crê aí? É a sua fome, irmão. Quanto mais fome você tem, mais de Deus você recebe, amém? Quanto mais fome você tem, mais você come, sim ou não? Amém? Então, muito obrigado pelo carinho, pastor, por ter me convidado para estar aqui. Eu estou tremendo, irmão, aqui, porque essa igreja é uma igreja de pregador, irmão. Essa igreja não é igreja Nutella, não. Aqui tem Bíblia, aqui tem palavra, sim ou não? Não adianta vir aqui falar qualquer coisa não, que vocês não engolem não, engole? Eu sei que não, E eu estou aqui trêmulo, né? Mas debaixo de uma graça poderosa de Deus, amém? E muito obrigado. Eu não vou tomar aqui muito tempo falando, porque eu tenho algo para ministrar ao seu coração. Mas eu preciso dizer isso aqui, irmão. Essa igreja é linda. Não, essa é a hora que você... essa é a hora que você bate palma. A hora que você celebra por tudo aquilo que Deus está fazendo nesse lugar, né? E o povo dessa igreja também é bonito. Bom, depois do culto, o pastor Giovanni vai colocar a mão na minha cabeça e vai transferir a unção da boniteza para mim. Se eu já sou bonito, depois dessa oração, irmão, ninguém vai me aguentar. Aí ninguém vai me aguentar. E eu vou dizer outra coisa para vocês. Estou tomando tempo aqui, né? Se eu não fosse pastor da Geração Livre, eu ia ser membro dessa igreja. Eu vim colocar minha cabeça debaixo da mão da pastora e do pastor Giovanni. Pode vir, né? Não tem isso não, né? Pode vir, né? Amém? Glória a Deus. Muito obrigado de verdade por estar aqui. Eu posso dizer para você que por mim eu já poderia ir embora tranquilo. Já recebi o louvor, já recebi a palavra profética que foi liberada sobre mim. Para mim eu estava satisfeito. Mas eu tenho certeza que Deus tem algo ainda para falar com você, amém? Então estenda suas mãos aqui para mim. E ore por mim nessa hora. Porque eu quero liberar chaves aqui. E talvez essas chaves que eu vou liberar vai ser para você, mas aí quando não for para você, vai ser para a pessoa do lado. E eu preciso que você ore por mim, para que haja uma fome nessa manhã, um anseio do seu espírito, porque cada palavra que eu liberar aqui, eu quero que você agarre essa palavra no seu espírito, amém? Então ore por mim em nome de Jesus, pode orar. Amém, Pai? Sim, amém. Aleluia. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. E se for chicote, Senhor, pode me usar também. Agora eles não oraram, não, pastora. E se for chicote, Senhor, pode me usar também. Amém. Amém. Eu quero falar um pouquinho com você. Se você puder, abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 5 de Lucas. Eu não vou falar nada aqui que você já não tenha ouvido. Eu não vim aqui pregar coisas novas que vai te arrebatar da cadeira, que vai fazer você rodopiar aí. Porque uma das coisas que eu entendo sobre a palavra de Deus, que a palavra de Deus, ela não vem para nos motivar apenas, mas ela vem para causar transformação em nós. Amém? Se você puder, vamos acompanhar aqui a leitura 5:10. Quero falar um pouquinho sobre a vida desse homem, sobre a vida desse Pedro hoje. E se eu pudesse intitular essa mensagem, se eu pudesse colocar um nome para ela, eu não sou muito disso, mas eu colocaria assim:
volte para o seu lugar. Mas você pode repetir isso comigo? Fala comigo assim: volte para o seu lugar. Agora coloca a mão sobre a sua cabeça e diz assim, fala o seu nome e diz assim: Daniel, volte para o seu lugar. Falando o seu nome, falando o seu nome. Isso. Vamos lá. De igual modo também, Tiago, João e os dois filhos de Zebedeus, que eram companheiros de Simão, Pedro. E disse Jesus a Simão: não tenha medo, porque agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo. Repita isso tudo comigo, irmãos. Tudo. 10 vezes mais forte, fala tudo. Deixaram tudo e o seguiram. Que interessante isso aqui, porque aqui começa uma linda jornada. Aqui começa uma grande jornada, uma grande missão na vida desse homem, desse Simão, desse Pedro. Porque aqui quando Jesus encontra eles no lago de Genezaré, você conhece a história, e acontece aqui a pesca maravilhosa, onde Pedro tinha pescado a noite toda, não pegou nada. Pela manhã Jesus faz ele voltar lá, e ele pesca, e ele faz a maior pesca da vida dele. E depois disso, ele reconhecendo que Jesus era o Filho de Deus, ele se afasta e diz: eu não sou digno de chegar até ti, mestre, Senhor, por favor não encosta até mim, porque eu sou impuro, reconhecendo quem ele era. E Jesus diz aqui para ele no versículo 10, diz assim: olha, não temas, não tenha medo, não fuja de mim, não corra de mim, porque a partir de agora você vai ser pescador de homens. Uma das coisas que eu entendo é que quando nós encontramos com a majestade de Jesus, nós olhamos para nós mesmos e falamos: não, eu não, escolhe outro, chama outro, pelo amor de Deus, porque eu não sou digno, eu não posso, eu não sou capaz, na verdade eu sou sujo demais, eu sou impuro, então me deixa quietinho. E aí nessa hora que Jesus diz para Pedro: Pedro, agora é que eu quero você, porque a partir de agora eu estou te comissionando, eu estou te dando uma missão. A partir de agora, irmãos, só tem lugar na comissão de Jesus quem reconhece que é fraco, que é falho. Amém? 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 E Jesus chama ele e diz assim: olha, a partir de agora você é pescador de homens. E ali começa uma grande jornada, uma grande trajetória na vida desse homem, na vida desse Pedro. E é interessante porque Jesus, ele na sua comissão, ele começa a trazer algumas pessoas para si. Ele traz esse homem para fazer parte do seu ministério, da sua jornada, esse rapaz. E foi incrível, porque ele de pertinho, Pedro de pertinho, começou a viver alguns momentos incríveis nessa jornada. Presta atenção, olha aqui para mim. Pedro começou a viver um tempo maravilhoso, de grandes sinais, de grandes milagres do lado de Jesus. Imagina Pedro com os outros discípulos, vendo Jesus curar cegos, coxos, paralíticos. Imagina Pedro chegando com Jesus naquele tanque de Betesda e vendo aquele tanto de gente paralítica, coxo, cego, estava ali com as suas imundícias, com as suas mazelas, e Jesus curando aquelas pessoas. Imagina Pedro vendo Jesus ressuscitando mortos. Imagina Pedro vendo Jesus chamar Lázaro para fora. Pedro viu tudo isso. Pedro estava perto, Pedro estava pertinho. Pedro fez parte de tudo isso. A história de Pedro é muito interessante, porque todo o tempo que Jesus estava na terra, Pedro estava sempre do lado de Jesus, porque Pedro era sempre um dos mais próximos de Jesus. Jesus ele tinha 120, Jesus ele tinha 70, Jesus ele tinha 12, mas existia 3 que estavam sempre com ele. E desses 3, havia um que repousava sobre o seu peito. Então, uma das coisas que eu aprendo sobre o discipulado de Jesus, e eu queria falar isso aqui para você, que você pode amar todo mundo. Na verdade é um dever você amar todo mundo. Você tem que amar todo mundo mesmo, de verdade. Ama de todo o seu coração. Mas você não é obrigado a andar com todo mundo. Amém? Jesus ele tinha 12, mas quem andava com ele mesmo de verdade eram os 3: Pedro, Tiago e João. Quando Jesus estava triste, eu vou falar isso aqui agora, e foi para o jardim do Getsemane, foi Pedro, Tiago e João que ele chamou para si, para estar mais perto. Então eu aprendo que
o seu relacionamento e o seu discipulado, ele tem que ser por afetividade. Você pode amar todo mundo, mas você tem que estar com quem você gosta. Você pode amar todo mundo lá do seu trabalho, mas você não vai gostar de estar com todo mundo lá. Tem pessoas chatas, irmão. Tem gente chata, irmão. Tem gente difícil de engolir, pastor. É complicado. É difícil. Então você ama todos. Amém? Mas estar com todos, trazer para sua mesa, trazer para dentro da sua casa é outra história. Esse é quem se relaciona de fato com você, é com quem sente suas dores, é com quem está disposto a chorar e orar com você. Mas deixa eu continuar aqui. Pedro começa a fazer parte dessa grandiosa comissão, e ele começa a ver esses milagres, e ele começa a ver tudo isso, e ele começou ali o ministério tendo acesso à primeira unção. A primeira unção, ela é deliciosa, irmãos. Ah, pastor, ainda eu tenho saudade daquela primeira unção, sabe, daquele primeiro impulso, né? A senhora foi há mais tempo, mas o pastor Giovanni, mas eu não fui muito tempo. Eu lembro da primeira unção assim do meu ministério, foi em 2015, onde eu juntava 400, 500 jovens numa segunda-feira, e eu colocava os baldes assim, e eu dava ordem do comando, eu falava: em nome de Jesus, você que é viciado, você que tem câncer, você que tem, eu ia falando, você que é viciado em álcool, você que é viciado em cigarro, sai do seu lugar agora e vem aqui e vomita, irmão. E aquela loucura assim de gente vomitando naqueles baldes, vomitando droga, vomitando, irmão, que saudade que eu tenho daquele negócio. Sabe, o contato com a primeira glória, com a primeira unção. Imagina Pedro ali, vendo tudo aquilo, impactado com tudo que Jesus estava fazendo, impactado com tudo aquilo, sabe, e detalhe, irmãos, e detalhe, havia uma palavra sobre a vida de Pedro. Quem que tem uma palavra, irmãos? Meu Deus do céu, agora eu fiquei assustado. Deixa eu perguntar de novo: quem que tem uma palavra? Havia uma palavra sobre a vida dele, e a palavra era: agora você já não é mais pescador de peixe, Pedro, você é pescador de homem. Jesus chamava ele para começar um discipulado, irmão. Mas depois da primeira unção, depois da primeira glória, tem o discipulado, irmão. Sabe, quando você conheceu Jesus, quando Ele te chamou, e você foi para o Evangelho, e era tudo milagre, tudo glória, tudo unção, tudo fogo, poder, aleluia. Mas aí começa o discipulado, irmão. E o discipulado de Jesus é pancada, irmão. Eu não sei, então começaram agora a falar de um Jesus de açúcar, um Jesus doce, um Jesus, sabe, aquele Jesus Nutella. Não, irmão, o discipulado de Jesus era cabreiro, irmão. O discipulado de Jesus era power. E ele trouxe Pedro para perto, e ele falou: eu vou discipular esse cara. Porque todos aqueles que carregam uma palavra de Jesus será discipulado por Jesus. Deixa eu falar algo para você: você pode ser discipulado pelo seu pastor, pela sua pastora, isso é maravilhoso. Pelo seu líder, pela sua líder. Você pode receber instrução de um livro, você pode entrar dentro de uma academia de teologia, você pode fazer o que você quiser, e isso é bom, vai acrescentar, vai te dar um upgrade. Mas o melhor discipulado que eu conheço até hoje chama o discipulado de Jesus. Talvez a gente, os líderes, por dó, ainda vai passar assim a mãozinha na cabeça. Jesus não passa não. Não, Jesus não passa não. Jesus, Ele é amor, Ele é manso. Mas o discipulado dele é gostoso, irmão. Jesus começa a discipular Pedro. Jesus chama ele e começa a discipular, porque nem tudo é flores. A jornada não é flores, o chamado não é flores, a caminhada não é flores. Jesus, Ele vai te chamar nesses dias para um discipulado pessoal. Eu vou falar de novo, e eu tenho certeza que algumas pessoas aqui já estão sendo discipuladas por Ele. E eu não estou invalidando aquilo que você está recebendo aqui. Pelo amor de Deus, você vem todos os dias para o culto, em nome de Jesus, e vem aprender aqui. Eu não estou falando disso. Eu estou falando que Ele vai chamar você a par, e Ele vai começar a discipular você.
Porque existem coisas que Ele vai mostrar para você que Ele não vai mostrar para mais ninguém. Existem tesouros escondidos que Ele vai revelar ao seu coração, que Ele não vai revelar mais para ninguém. Mas a questão é, você está pronto para esse discipulado? Você está pronto para receber esse discipulado? Porque o discipulado dele, irmão, é cabreira. Nem tudo é flores. Pedro, irmão, por exemplo, ele era um cara agitado igual eu. Pedro, ele era um cara agitado igual eu, assim, mais ou menos igual a pastora Maida também, que a pastora Maida é meio agitada também, irmão. Parece que o pastor Giovanni é mais assim, tranquilo, né? O pastor Giovanni é o equilíbrio, né? Ele não, quieto, calma. É igual minha esposa. Se a minha esposa não me parasse, irmão, eu provavelmente já tinha surtado. Porque nós somos meio agitados, irmão. Sabe, sanguíneo, meio sangue quente. E Pedro, ele era assim. Pedro era esse cara. Irmão, ele falava muito. E as ações de Pedro eram meio repentinas. Pedro, ele não pensava muito, nem para falar, irmão, nem para agir. Parece com algumas pessoas aqui, né? Não é nada, é só eu que sou assim, para. Pedro, ele era esse cara, verdade. Jesus, ele fazia questão de ajustar isso na vida de Pedro, através do discipulado. Quer ver? Vamos lá. Abre para mim João capítulo 8, versículo 10. Se puder colocar na tela é melhor, que aí todo mundo acompanha aqui. Você lembra disso aqui, ó? Eu estou falando para você da personalidade de Pedro, o cara que estava sendo discipulado por Jesus. Amém? Quem está comigo aqui? Fala assim: Pedro foi chamado, recebeu uma palavra, viu todos os milagres, andou com Jesus, andava com Jesus, estava sendo discipulado por Jesus. Você lembra disso aqui? Olha só, João capítulo 8, versículo 10. E endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher, disse: não é isso. João 18, 10. Agora sim. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Não era um soldado. Aqui é onde os soldados romanos chegam para prender Jesus. E Malco estava lá, o aprendiz do sacerdote. Pedro, agitado, sanguíneo, suas ações precipitadas, porque é assim, irmão, quando Deus nos chama para o ministério, a princípio, irmão, é desse jeitinho, ainda ontem numa reunião eu falava isso. Eu estabeleci uma liderança e eu disse, eu falei para os líderes, pode ficar tranquilo, seu líder vai errar, e vai errar muito. Pedro agitado, ele pega a espada e na orelha direita de Malco, o aprendiz do sumo sacerdote. Olha o que Jesus diz para ele, olha o 11. Mas Jesus disse a Pedro, irmão, olha o safanão que Jesus deu em Pedro. Rapaz, põe a tua espada na bainha. Não beberei eu o cálice que o meu pai me deu? Uai, Pedro, você surtou, Pedro? Eu estou aqui falando para vocês faz tempo que isso precisa acontecer, que eu preciso ser pego, que eu preciso ser levado à cruz. Agora você vem e toma uma ação precipitada dessa. Olha o discipulado de Jesus, irmão, na vez de Pedro. Sabe, esse guarda sua bainha, para nós aqui soa meio bonito, né? Mas imagina isso no meio de todo mundo olhando. Imagina a vergonha, irmão. A orelha do cara no chão, a espada de Pedro na mão, e Jesus olhando para Pedro falando: o que você fez? Eu mandei você fazer isso? Que ideia errada é essa? Jesus vai lá, pega a orelha do menino, coloca de volta. Mas isso é outra pregação, outra história. Vamos lá.
Aqui Pedro, ele estava fazendo algo que para ele era bom, mas era errado. É como se Jesus tivesse chamado ele de menino e falasse assim: guarda essa espada, guri. Eu não mandei você fazer isso. Tem hora, irmão, que a gente faz coisa que Jesus não pediu para fazer, não. É coisa da nossa cabeça, a intenção é boa, não tem nada a ver com ele. Falando, mas vai dar certo. Deus fala: não foi eu. Guarda essa espada. Imagina, Pedro, a maior vergonha do mundo, guardando a espada. Sabe, Pedro, ele mostra as suas ações precipitadas, e ele é repreendido pelo seu mestre, porque o discipulado é isso. No discipulado de Jesus, ele vai nos falar, ele vai nos orientar quando nós estivermos na direção errada. É por isso que mais que tudo você precisa ouvir Jesus. E eu quero declarar aqui nessa noite, nessa manhã, um povo que ouve Jesus. Não, levanta suas duas mãos para o céu e diga: eu recebo essa palavra. Mais forte, irmão, fala: eu recebo essa palavra. Pedro às vezes ele falava demais, irmão. Falava demais. Mateus capítulo 17, no versículo 24. Vamos lá, Mateus 17, 24. Ô pastor, não era essa palavra que eu queria ouvir, não. Eu queria ouvir uma palavra de avivamento. Irmão, receba o maior avivamento da sua vida aí. Você vai sair daqui hoje avivadinho. Sim ou não, Theo? Amém? E chegando eles a Cafarnaum, aproximou-se de Pedro os que cobravam os impostos, as dracmas, e disseram: o vosso mestre não paga o imposto, não paga as dracmas? Próximo. Olha o que o cara vai falar, irmãos. E ele diz, Pedro tomou a palavra, Pedro já entrou na frente, já, ai, deixa eu falar, eu falo pelo homem, deixa eu falar. Eu imagino Jesus quietíssimo, só vendo Pedro. E Pedro disse: sim. O que Pedro disse, irmãos? O que Pedro disse? E entrando em casa, Jesus antecipou dizendo: Pedro, o que te parece? Ah, irmão, outra lavada, irmão, outro sacode. Irmão, se prepare, porque você falou que você quer ser discipulado por Jesus, então se prepare para o sacode. O que te parece, irmão? De quem cobram os reis da terra e os tributos? Ou o censo dos seus filhos, ou dos de fora, os alheios? Próximo. E disse Pedro: uai, Jesus, de nós não, né? Do Senhor não, o Senhor é rei, né? Dos alheios, uai. E Jesus disse: pois é. Então quer dizer que estão livres os filhos, né, Pedro? Está livre os filhos. Então, agora você tem que ter palavra. Você não falou para o homem que não paga imposto? Então agora você tem que honrar sua palavra. Para que eles não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Olha o discipulado de Jesus, irmão. Tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um startes. Toma-o, volta aqui e paga o homem. Em outras palavras, irmão, nessa hora eu imagino Pedro colocando a mão na cabeça assim, falando: eu tenho que parar com essas confusão. Eu tenho que parar com essas confusão. Eu falo demais. Porque para você ler isso aqui é legal, mas imagina o cara ouvindo assim: ó, Pedro, você conversa muito, você não tinha que ter falado nada pro cara. Mas você não falou? Agora compra a sua palavra. Vai lá, pesca o peixe, tira a moeda da boca do peixe, vem aqui e paga o homem. Irmão, eu imagino Pedro sentado, cavalo na mão, falando: gente, por que eu faço isso, meu Deus? Não, fala a verdade, tem hora que você fala isso ou não fala? Meu Deus, eu tenho que parar de conversar fiado da vida dos outros, meu Deus. Se eu não tivesse conversado fiada, o povo não tinha tirado print da minha conversa.
Meu Deus, eu não precisava estar passando por isso aqui agora não, mas a minha língua é maior do que meu corpo. É o discipulado de Jesus, irmão. Agora vem cá, outra coisa que eu aprendo é que quando nós falamos demais, Jesus ele vai nos corrigir. Mas outra coisa, quando você deve, você tem que pagar. É ou não é, pastora? Você não falou para o homem, Pedro, que você paga? Então agora você vai pagar. Vai lá, pega o dinheiro, traz aqui e paga o homem. Aqui Jesus, no discipulado, ele está ensinando a ter palavra. Você não falou, agora você cumpre. Pastor, esse povo está muito sério, eu vou embora. Aleluia! Quem está recebendo aí, fala eu. Vira para o seu irmão assim, irmão, vem na moralzinha e fala para ele assim, irmão, se você falou, você tem que cumprir. Fala para ele assim, é por isso que você não pode falar demais. Mas Pedro foi chamado, sim ou não? Pedro tinha uma palavra, sim ou não? E qual era a palavra de Pedro? Você vai ser pescador de almas, de homens. Ele era esse cara, ele falava demais. Ele conversava muito, irmão, muito. Ele foi repreendido pelo seu mestre. Sabe, se você diz que paga imposto, Pedro, agora você vai e paga. Eu imagino Pedro sentado lá e dizendo, rapaz, eu podia ter ficado quieto. Você lembra de Mateus no capítulo 17, no versículo 4? Vamos lá, Mateus. Eu estou te mostrando aqui algumas características da personalidade de Pedro. Como Pedro era afoito, Pedro era agitado, sabe? E em tudo isso eu entendo o seguinte, irmão, que Deus ele tem prazer em chamar a gente assim. Ah, você não entendeu não? Não importa qual é o seu defeito, Deus tem prazer em chamar pessoas comuns, pessoas normais, gente que é gente que erra, gente que falha. Aleluia! Tem gente que é gente aqui, irmão? Glória a Deus por você ser gente, irmão. Eu amo ser gente. Vamos lá, olha lá, Mateus 17, 4 vai dizer, olha, Pedro respondendo disse, Senhor. Aqui Pedro estava agitado, irmão. Aqui eu já me vejo. Eu me vejo no lugar de Pedro ali. Ali é eu, irmão. Jesus sobe para o monte lá, acontece a transfiguração. Elias e Moisés também é forte também, né, Giovanni? Quero ver quem não empolgava também. Aí não dá, uai. Aí não tem jeito, irmão. Moisés de um lado, Elias do outro. Jesus lá conversando. Quando Pedro viu aquilo, ele não aguentou não, irmão. Foi muita pressão. Foi muito forte. Não deu. Ele já rasgou. Pedro rasgou, irmão. Pedro já deu o grito. Disse a Jesus, Senhor, é bom estarmos aqui. Se quiser eu faço aqui, ó. Eu vou fazer uma tenda, um tabernáculo aqui para vocês três. Um para ti, um para Elias e para Moisés. Empolgadinho. Só que tinha um problema. Nesse momento estava acontecendo fala comigo, conversa. Fala assim, estava acontecendo um diálogo. E o caba foi falar na hora que os homens grandes estavam conversando. Estando ele ainda a falar, ele estava falando, ele estava no meio da fala ainda, irmão. Ele estava gritando, desesperado, agitado. Meu Deus, é Moisés, é Elias. E eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia, eu vou fazer aqui, irmão, não está lá na Bíblia, mas foi mais ou menos assim. O final lá, escuta, ó. Nesse nível. Uma voz luminosa cobriu da nuvem e saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem eu comprazo. Cala a boca, Pedro, escuta o que eles estão falando. E nem foi Jesus, irmão, foi o próprio Deus mesmo, lá do céu mesmo. A nuvem cobriu eles e os caras conversando sobre o futuro, né? Sobre
as guerras vindouras, tudo aquilo que vai acontecer, né? O arrebatamento, o fim dos tempos, toda aquela coisa. E está lá Pedro agitado, vendo os caras andando para um lado para o outro, falando, mas meu Deus, é Moisés, é Elias, rica lá, Xuriana, Jesus, não precisa ir embora não, o lugar é bom, vamos fazer uma tenda aqui. Deus fala, rapaz, só me agitar demais. Pedro, cala a boca, Pedro. O homem está falando, escuta o que o homem está falando, Pedro. Sabe aquelas pessoas, irmão, que você vai conversar com ela não dá tempo de você falar? Mano do céu, olha, eu ando meio esquisito, pastor. Se eu for conversar com alguém e a pessoa começa a... E de um assunto ela pula para o outro, de um assunto ela pula para o outro. Pastor, eu começo a passar mal. Não, na verdade, só de falar eu já estou passando mal aqui. Irmão, calma. Fala devagar. Um assunto por vez. Eu não estou conseguindo processar isso aí. Calma aí. Vamos lá, começa de novo. Fala. A primeira coisa que você falou. Eu não vou falar que é mulher, porque tem muita mulher que eu vou apanhar. Brincadeira, irmão. Tem uns camaradas aí também que eu vou falar para você. O pior de tudo não é só aquele que fala demais, mas na fala dele tudo é eu. É até chato conversar, porque, né, você queria conversar. Conversa é quando um fala, o outro fala, e um ouve, o outro ouve, não é assim? Não, o cara só fala. Ó, aqui ó, de verdade, uma vez eu e minha esposa nós fomos na casa de um casal. E nós chegamos lá, entramos, sentamos. Do jeito que nós sentamos, irmão, acho que o diabo pegou aquela mulher. Só pode ter sido o diabo. Nós sentamos, levantamos. Depois de umas 2, 3 horas, entramos dentro do carro. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu fiz bem assim, ó. Vou fazer uma tenda. Eu faço a tenda, 3 tendas. Pedro, Pedro tomando a palavra, agitado. Irmão, o discipulado de Pedro foi só paulada, viu? Lembra Jesus triste lá no Getsemane, com a alma angustiada até a morte? Mateus capítulo 26, versículo 40. Você lembra disso? E voltando para os discípulos, achou-os adormecidos. Interessante, podia ter quantos discípulos tivesse. A palavra é de ser direcionada a Pedro. E voltando para os seus discípulos, tinha mais discípulos lá, sim ou não? Achou-os dormindo, mas ele foi falar com quem? Com quem? É porque quem tem a vara na mão para pescar, irmão, vai receber pancada mesmo. 2 pessoas entendeu. Pastor, por que ele não chamou fulano? Não, porque Deus chamou você, Ele te deu a vara na sua mão para pescar. Mas então por que eu sofro tanto? Por que eu tomo tanta paulada? É porque, irmão, o negócio de Jesus é com quem Ele chamou. Vira para o seu irmão e diz: se você tem a vara na mão para pescar, se prepare para as pancadas. Tinha um monte de discípulos, mas ele foi em Pedro e disse a Pedro: então Pedro, nem 1 hora você consegue vigiar, velar, orar comigo? 1 hora, Pedro, 1 hora você não consegue. Irmão, Jesus tinha um negócio com Pedro. Jesus tinha liberado uma palavra sobre Pedro. Em um dado momento, vem a confirmação sobre o ministério de Pedro. Porque Deus, Ele sempre vai confirmar na sua vida aquilo que um dia Ele falou, e eu creio muito nisso.
Sim, eu creio muito nisso. E nessa manhã, Ele me trouxe aqui para confirmar algumas coisas que Ele já tinha falado com você. Ele me trouxe aqui nessa manhã para alinhar algumas coisas na sua vida, no seu chamado, no seu ministério, do qual Ele já tinha te destinado. Ele já tinha te falado. E num dado momento, Jesus, isso acontece e Ele confirma o ministério de Pedro em Mateus, no capítulo 16, no versículo 14. Quando Jesus leva eles para o outro lado, Cesareia de Filipe. E lá Jesus pergunta para eles: e aí, quem dizem os homens que eu sou? E um dos discípulos diz: alguns. Era isso mesmo que você tinha colocado? Eles disseram: uns dizem ser João Batista, outros Elias, outros Jeremias, um dos profetas. E disse a eles: mas e vós? Quem dizes que eu sou? Aí nessa hora, irmão, ficou todo mundo mudo. Nessa hora ficou todo mundo mudo. Ninguém se atreveu a falar nada. Mas tinha um cara que esse cara gostava de falar. E esse cara apontou o dedinho e fez assim, disse: eu posso falar. Eu já imagino os outros discípulos já fazendo assim, ó. Vai dar ruim. Quando Pedro dá o dedinho e fala assim: eu posso. Eu imagino os caras fazendo assim, ó. Vai dar ruim. Vai tomar outra chamada, você quer ver? Vai tomar outra carcada, você quer ver? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo, porque pessoas falhas também pode ser cheio do Espírito Santo também, irmãos. Porque o Espírito Santo, ele não tem problema com as suas fraquezas. Ele veio para lidar direto com elas. E Ele vos guiará em toda a verdade. Então a obra que Ele tem para fazer não é pelo lado de fora, é pelo lado de dentro. Amém? Quem recebe essa palavra? Então alguém cheio de falha, cheio de defeito, cheio de pequenez, mas cheio do Espírito Santo, respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aleluia! Gente, fale também, acerta, irmão. Chegou um tempo de avanço na sua vida. Chegou um tempo de acerto na sua vida. Eu libero essa palavra sobre você. Você é cheio do Espírito Santo e chegou um tempo de acerto de Deus para a sua vida. Tranquilo, você vai acertar também. Coloca a mão assim, irmão, na cabeça não, mas próxima cabeça de alguém aí, diga assim: irmão, fica tranquilo, você vai acertar também. Não, fala sério, irmão, fica tranquilo, você vai acertar também. Olha o 17, olha o 17, olha o 17. E Jesus respondeu e disse: bem-aventurado, mais que feliz és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi nem carne nem sangue que te revelara, senão o Pai que estás no céu. E também eu te digo que tu és Pedro. Aqui vem a confirmação daquilo que Jesus tinha falado para ele em Lucas, no capítulo 5 que nós lemos. Quem lembra aqui? A partir de agora não será mais pescador de peixe, mas pescador de homens. Mas também te digo, tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra elas. Eu imagino os outros discípulos, a hora que Pedro falou assim: deixa eu falar, eu imagino, vixe, vai dar ruim. Quando Pedro acerta, os caras, uau. E quando vem a palavra de confirmação na vida de Pedro, assim: uma vez eu falei lá atrás o que você seria, e agora que eu estou confirmando o seu chamado, Pedro.
pessoas que não acreditaram em você, pessoas que não acreditaram no seu chamado, pessoas que não acreditaram no seu ministério, pessoas que não acreditaram naquilo que Deus ia fazer, eles terão que ver a confirmação de Deus sobre o seu ministério, eles terão que ver a confirmação daquilo que Deus falou. Deus vai confirmar diante de todos, porque o que Deus fala, Ele cumpre. Aleluia! Aleluia! E não só isso, mas no 19 ele vai dizer: e eu te darei as chaves do reino dos céus. Quase quebrei. E tudo aquilo que você ligar na terra, Pedro, será ligado no céu. E tudo aquilo, Pedro, que você desligar na terra, será desligado no céu. Deus também coloca autoridade sobre a vida daqueles que se acham falhos. Deus também derrama autoridade sobre a vida daqueles que se acham pequenos. Deus também derrama autoridade sobre a vida daqueles que se acham iletrados. Porque como é a canção, pastora? De leigo a doutor? Como que é a frase? De leigo a doutor? Escolhe o menor sem perguntar a idade. Agora deixa eu falar para vocês, irmãos. Pedro com todas essas características que eu te falei. Mas você pode dizer: poxa, mas João era o apóstolo do amor, cabecinha no peito, ali. Por que não foi João que recebeu a chave dos céus? Pois por que não foi João que foi escolhido para ser a pedra fundamental da igreja? Pois por que não foi João que foi escolhido para desbravar a igreja? Porque você não vai fazer uma igreja só com amor, você precisa de coragem. Sim. Você não vai desbravar o seu ministério só com amor. Tem o amor, tem a parte do amor, e o amor lança fora todo medo. O amor cobre uma multidão de erros, tudo isso nós sabemos. Mas vai ter hora, irmão, que você vai ter que ter a coragem que Pedro tinha. Pastor, que coragem? Vai lá, pega o peixe, pega a moeda e traz aqui. Jesus, mas que peixe que é? Mas Jesus, é de linha ou de tarrafa? Jesus, é de não. Vai lá, pega o peixe, tira a moeda e vem. Tá bom. Coragem para acreditar naquilo que Deus falou. O Senhor disse para Josué: seja forte e corajoso. Por quê? Porque tem gente que tem muita força, mas não tem coragem. É forte, é poderoso, mas na hora de exercer a coragem, é fraco. Pedro, pega o cântaro, enche de água, monta a mesa da ceia e vamos cear. Tudo bem. Ué, pastor, mas e aí? E aí que homem não carregava cântaro de água na cabeça, era desonroso, isso era só para mulher. Pedro não queria saber. Jesus falou, ele ia. Não queria saber se ia ser ridicularizado, se ia ser escandalizado. Ele não estava preocupado com a sua reputação, ele estava preocupado com a palavra que ele recebeu. Aleluia! Não tenha medo de ser ridicularizado por causa dos propósitos que você faz com Deus. Eu senti de falar isso aqui agora, eu quero falar. Às vezes você faz alguns propósitos com Deus e você nem conta para as pessoas com medo de ser ridicularizado. Não tenha medo não. Não tenha medo não, deixa de desridicularizar. Deixa achar que você é um Zé Bobão, um Zé Mané, um Zé Miguezão. Deixa achar o que quiser. Mas fica com a palavra que Deus te deu. Fica com a palavra que Jesus te deu. Porque se você ainda perder tudo nesse mundo, mas ficar com a palavra que Deus te deu, a palavra que Jesus te deu, você terá tudo. Tudo. Pedro, ele falava demais, ele agia errado, mas ele tinha coragem. Tem alguém de coragem aqui? Deixa eu ver. Aleluia.
Perguntar de novo, tem alguém de coragem aqui? Então tenha coragem para ficar comigo mais 20 minutinhos, pode ser? 20 minutinhos? Está todo mundo com fome, né? Querendo ir embora. Vocês aguentam 20 minutos? Não. Quem aguenta 20 minutos, levanta a mão. Então eu vou ficar 20 minutos. Eu nunca vim aqui, eu vou vir. Mas olha aqui, tudo como em nossa vida tem os primeiros passos rumo ao propósito, rumo ao destino. Os milagres acontecem, tudo é muito top, tudo é muito bom. E vem o discipulado e nos corrige, tá. Mas Jesus é pego. Jesus é preso. E Jesus é morto. E aconteceu exatamente o que Jesus falou para Pedro: Pedro, você vai me negar. E Pedro: não, eu não. Vai, Pedro, você vai me negar. Agora você imagina, o mestre não estava mais ali. E agora Pedro tinha que conviver com a culpa, porque a culpa ela é corrosiva. Imagina Pedro ter que viver com a culpa de ter negado o seu mestre. O cara que ele viu curar, batizar, o cara que ele viu, o cara que foi ensinado, ter que conviver com a culpa de ter negado isso. Você conhece ele? Não, conheço não. Você andou com ele? Não, não andei não, mas sua roupa é igual a dele. Não conheço, não sei quem é. É aqui que nós temos dificuldade de caminhar, irmãos. É aqui que nós temos dificuldade, porque depois de um discipulado glorioso, o mestre dele termina em morte. Imagina ter que conviver com a ideia de que ele negou o homem que ele conheceu e que mudou a sua história. Imagina a pressão do fim de tarde, o choro preso na garganta, falando: poxa, por que eu fiz isso? Eu neguei a única pessoa que me amou de verdade, a única pessoa que teve coragem de me corrigir. Eu neguei. Imagina o cara que tinha a palavra, que tinha recebido a palavra, ter que conviver com isso. É aqui, irmãos, quando nos sentimos debaixo dessa pressão, escuta: cadê o meu mestre? Cadê Jesus? Cadê Jesus? Jesus estava aqui, agora não está mais. Eu estava bem, eu estava seguro, eu estava firme porque eu tinha Ele, mas agora Ele não está aqui mais. E mesmo sabendo que Ele não iria estar mais aqui, eu não estava pronto para que Ele partisse. Quando você se sente assim, sozinho, olha aqui, quando você se sente assim, sozinho, uma sensação, um sentimento de que Deus não está te ouvindo, de que Deus não está te vendo, porque vai por mim, isso acontece. Vai por mim que isso acontece. Não acontece só com você não, irmão. Acontece com os pastores também. Eu acho que acontece mais com os pastores que com vocês. Porque tem hora que os pastores vão precisar de uma palavra de Deus, eles não vão ouvir nada. É, desse jeito. E quando você se sente só nessa caminhada: pastor, eu recebi a palavra, recebi. Pastor, eu tenho uma promessa, tenho. Pastor, eu tenho um propósito, tenho. Mas num dado da minha vida eu me senti só. É como se você falasse: poxa, cadê Jesus? Quando você ora, parece que Ele não ouviu. Mas quando você clama, e Ele não te ouviu. Você prega para todo mundo. Na hora que você desce vazio. Você fala: cadê Jesus? Esse foi o sentimento de Pedro. Mas além do sentimento de perca, ainda havia o sentimento de culpa por ter negado. E aqui é perigoso, porque quando nós entramos nesse estágio, quando nós entramos nessa fase, é aí que começa o será. Presta atenção, irmão, porque tudo que eu falei aqui foi uma introdução para chegar aqui. É agora onde que começa o será. Será que era aquilo mesmo que ele falou? Será que era aquela palavra mesmo que ele falou? Porque será que Deus vai me usar mesmo? Não, será que Deus vai fazer alguma coisa mesmo? Não, porque eu não sinto nada. Não, eu não vejo nada. Não, eu não ouço nada.
Não, mas será que Deus... Não, Ele me esqueceu. Irmãos, eu imagino Pedro vivendo esse estágio, esse momento de cadê o meu mestre? Será que eu fui chamado mesmo? Não, provavelmente aquele dia que ele falou que eu era uma pedra, que essa pedra edificaria, provavelmente ele estava emocionado. Não, talvez foi porque eu acertei que ele era o Filho de Deus, e aí ele emocionou, e aí ele falou, não, Pedro, tu és pedra, sobre essa pedra será. Irmãos, o será é muito perigoso. Olha aqui para mim. Quando você se sentir vulnerável, quando você se sentir fraco, principalmente agora nesse período que nós estamos vivendo, um período de isolamento, de distanciamento, um período onde nós fazíamos tantas coisas e agora não dá para fazer absolutamente quase nada, um período onde você era ativo e hoje você está extremamente passivo, muitos até com medo. Nessa hora é perigoso, você sabe por quê? Porque quando entra a dúvida do chamado, quando entra a dúvida da palavra que você recebeu, quando entra a dúvida do seu ministério, quando entra a dúvida, algo muito perigoso acontece. Porque quando Pedro se sentiu assim, quando ele se moveu e se movimentou assim, só veio uma coisa na cabeça dele. Uma. Desistência. O momento de vulnerabilidade é perigoso, porque ele pode te fazer desistir da palavra que Deus te deu. Ele pode tomar a sua alma de uma forma aonde você não tem força para lutar pela palavra que você recebeu. Pastor, mas e como que nós vamos ver isso depois de tudo isso que Pedro viveu, toda essa gloriosidade, tudo isso? Como assim? João capítulo 21. E eu quero encerrar aqui. João no capítulo 21. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos seus discípulos junto ao mar de Tiberíades. E ele manifestou-se assim. Estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os 2 filhos de Zebedeus, e os outros 2 filhos dos seus discípulos. E disse-lhe Simão Pedro: eu vou, repita bem forte comigo, pescar. Mais forte, mais forte. Eu vou pescar. Uau. Uau. Não acho que isso é algo bom, porque a palavra que ele recebeu em Lucas no capítulo 5 foi: a partir de agora você já não é mais pescador de peixes, mas pescador de homens. Esse eu vou pescar é um perigo, porque aqui é como se Pedro estivesse falando assim: olha, eu estou frustrado, eu estou arrasado, estou corroído pela culpa, estou corroído pelo medo de ser pego e morto. O meu mestre não está aqui, quem me ensinava não está aqui, quem me discipulava não está aqui. Eu não tenho mais razão para continuar. Eu não tenho mais motivos para caminhar na palavra que eu recebi. Eu nem consigo mais, eu não tenho mais força para isso. Só existe uma coisa para mim: eu vou pescar. É como se ele estivesse falando: eu vou voltar para o lugar da onde um dia Jesus me tirou. Eu vou voltar para o meu passado. Porque a pesca na vida de Pedro era passado. Ali não era mais o lugar dele. Eu vou voltar. E existem alguns problemas, irmãos, quando você inclina o seu coração a retroceder. Porque a palavra fala que Deus não tem prazer na alma que retrocede. O negócio de Deus nunca foi com o passado, sempre foi com o futuro.
A pastora falou que eu sei os planos que eu tenho acerca de vós, são planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Deus não vive de passado, Deus vive de presente e futuro. Quem vive de passado é Satanás. Então quando eu retrocedo, quando eu digo eu vou voltar a pescar, é como se eu estivesse falando, eu vou voltar para minhas velhas práticas. Eu vou voltar para o lugar de onde Deus me tirou. Eu abandono a palavra que Ele me deu, eu deixo a palavra que Ele me deu, e eu vou voltar, e eu vou viver o que eu já vivi antes. Sabe, hora ou outra você encontra com alguém que volta, hora ou outra você encontra com alguém que retrocede. Estava bem, o casamento estava bem, a família estava boa, os filhos abençoados, o trabalho, o emprego. Quando pensa que não, você se depara com alguém que decidiu voltar para o seu passado, voltar para as suas imundícias, voltar para o seu lixo, voltar e você fala assim, mas o que aconteceu com o ciclano? Voltou a pescar. Vou voltar para o meu passado. E tem um problema, que quem volta ao passado nunca volta junto. Todas as vezes que nós damos passos de retrocesso, nós nunca vamos sozinhos. Disse Pedro, eu vou pescar, e disseram-lhe eles também vamos contigo. Pastor, eu não entendi. Deus derramou poder e autoridade sobre você. Deus derramou um destino e um propósito sobre você. Então todas as vezes que o nosso coração se inclina em voltar, não só nós erramos, caímos, voltamos, mas como nós levamos pessoas. Porque Pedro já era um cara influente, irmão. Pedro já tinha influência. Pedro tinha uma palavra, sabe? Deixa eu falar aqui. Pedro desviou-se do propósito e da palavra que Jesus tinha para ele. E quando você se desvia do propósito qual Deus tem para você, você não vai sozinho, você leva gente com você também. Sabe aquela pessoa que está aqui, está tranquilo, está debaixo da autoridade, está debaixo de paternidade, está debaixo da unção da pastora, debaixo da unção do pastor, sendo cuidado, discipulado. Um dia do nada surta e diz assim, eu não quero mais isso aqui, eu também dou conta, eu também sou bom, eu também posso, eu também dou conta, sabe? E desvia do propósito. Talvez não seja o caso de voltar ao passado, mas desvia da palavra que tem, desvia do propósito que tem. E as pessoas dizem, eu vou também. Você pode perceber, meu irmão, sempre vai um gato pingado junto. Sim ou não? Em nome de Jesus, isso não vai acontecer nessa igreja, jamais. Levanta a mão para o céu, levanta a mão para o céu e diga, nós tomamos posse dessa palavra. Mas é assim que acontece. Só que existe um problema também. Eles foram e subiram logo no barco, e naquela noite não pegaram nada. Uma das primeiras coisas que eu aprendo com esse texto, que quando nós desviamos da palavra que Deus nos deu, e desviamos do propósito que Ele tem para nós, e nós queremos trilhar nossos próprios caminhos, até voltando para o lugar de um dia onde Ele nos tirou, você pode remar, lutar, trabalhar, você vai ser frustrado. Porque não tem nada para você lá naquele lugar onde Deus já te tirou. Eu vou repetir isso de novo, porque essa é uma palavra profética sobre a sua vida, e receba isso. Não existe nada para você lá naquele lugar da onde Deus já te tirou. Então não tente voltar, porque vai ser frustração. Pescaram, mas naquela noite não pegaram nada. Sabe aquelas pessoas que apartam do propósito de Deus para dizer, agora eu vou ser feliz. Saiu o peso, tirei a carga, agora eu estou bem. Vou ser feliz. Quando você encontra ela, o que foi? Eu tentei desviar do meu chamado, não deu certo. Irmão, coloca a mão sobre a vida de alguém e diz assim, não tem nada lá para você. Fala para ele assim, longe da sua zona de ação, você só vai ser frustrado.
Pastor, não libera essa palavra de maldição sobre nós, não, pastor. Não, irmão, não estou liberando palavra de maldição sobre você, não. É a palavra de Deus nos alinhando. Todas as vezes que você pensar em voltar para o seu passado, não tem nada lá para você. Se Deus já te tirou de lá, meu irmão, é porque já era. Já era. Passou. Apanharam e não pegaram nada. O próximo. E sendo de amanhã, Jesus apresentou para eles na praia, mas os seus discípulos não o conheceram. Jesus do céu, meu Deus, olha aqui para mim. Olha o que acontece com alguém, irmãos, que retrocede. Olha o que acontece com alguém que volta. Olha o que acontece com alguém que olha para trás. Olha o que acontece com alguém que retrocede. Eles andaram 3 anos e meio aproximadamente com Jesus. Eles conheciam Jesus, irmãos. Uma pessoa que você anda com ela, que você conhece ela até pela sombra. Se você vê a sombra, você sabe que é ela. Mas a Bíblia vai dizer: os discípulos olharam para ele, mas não o. Pastor, o que significa isso? Que toda vez que você pensa em voltar para o seu passado, você é tomado por uma cegueira espiritual. Eles não viram, não conheceram. Sabe aquelas pessoas que voltam, retrocede, e você tenta tirar elas de lá falando: não, aqui não é o seu lugar. Jesus tem algo para você, Jesus tem uma palavra para você. Não, Jesus tem um destino, um propósito. Não, vem. E ela fala: não é para mim, mas não, eu já vivi tudo isso aí que vocês estão vivendo. Não, eu já sou experiente com isso aí tudo é bobagem. Ela é tomada por uma cegueira. Eles não conheceram que era Jesus. Faz assim com o dedinho: não pegaram nada. Mais forte, fala assim: quem pensa em retroceder não pega nada, é frustrado. Cegueira espiritual. Você conhece alguém assim que está cego espiritualmente porque voltou atrás? E não pegaram nada, não conheceram que era Jesus. Estou terminando já. Próximo. Disse-lhe Jesus: pois, filhos, tende alguma coisa aí para comer? Rapaz, nosso barco está cheio. O senhor está por fora. Agora foi que eu prosperei. Depois que eu abandonei meu chamado, agora que eu estou bem, o senhor está por fora. Dinheiro está sobrando. A despensa está cheia, carro tem 3 na garagem, meu barco está lotado. É isso que está ali? É isso que está ali? Filhos, tem alguma coisa para comer? Não volte para o lugar de onde Deus te tirou. Esse lugar é um lugar de escassez, de miséria, de pobreza. Pastor, mas lá eu vou ganhar muito dinheiro. Você vai ganhar dinheiro, você não vai ganhar prosperidade. Não sei nem porque que eu falei isso aqui, é para alguém, segura aí. Se Deus te tirou, é porque Ele não tem mais propósito lá. Não tem nada para comer. Sabe, fome espiritual. Fome espiritual. Você vê aquelas pessoas que abandonam o seu chamado, abandonam o seu destino, abandonam o seu propósito e volta, retrocede. E existe sempre um vazio dentro dela. Ela não pode ouvir uma canção, um louvor, que ela se derrete toda. Por que você está chorando? Porque um dia eu fui na igreja. Um dia eu... Tem fome. Tem fome. Porque quem volta passa fome. Quem abandona o propósito passa fome. Você consegue entender isso? Fome espiritual. Aquele menino deixou a casa do pai e foi comer lavagem no chiqueiro com porcos. Fome. Próximo.
E ele disse: lança a rede para o lado direito do barco e achareis. E eles lançaram, pois já não podiam mais tirar pela multidão de peixes. Dentro da palavra existe provisão. Dentro da palavra existe barco cheio. Dentro da palavra que Ele te deu existe paz, amor, alegria. Mas longe dele é fome. Próximo, sede. Então aquele discípulo a quem Jesus amava, como foi Pedro que escreveu, João que escreveu isso aqui, né? Ele deu uma puxada de sardinha para o lado dele, ele foi meio intuitivo, né? Ele colocou o discípulo a quem ele amava, ele está falando dele mesmo, João, né? Eu também faria isso, né? A quem Jesus amava, disse a Pedro, João falando a Pedro: Pedro, você não conheceu não? Pedro, você não lembra dessa voz? Pedro, Pedro é o Senhor. Pedro, olha direito. Imagina Pedro dando aquela desembaraçada nas vistas assim. E ele disse: é o Senhor. Ai, irmãos, eu não quero nem ler essa outra parte, porque essa parte é espiritual demais. Quando Simão Pedro viu que era o Senhor, ele colocou a sua túnica, porque ele estava, eu não preciso pregar isso aqui para você. Eu não preciso pregar isso aqui para você. Não pegou nada. Cego, com fome e nu. Vira para o seu irmão e fala assim: irmão, não vale a pena deixar a palavra que ele deu, não. Não fala, não vale a pena fugir do propósito que ele tem para você, não. Seja corajoso aqui, pega no ombro de alguém, sacode e fala assim: meu irmão, não dá para fugir, não. Nu, desprotegido, descoberto. É isso que acontece com alguém quando essa pessoa volta. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem e os livram. Mas quando eu volto às minhas práticas antigas, quando eu volto ao passado, quando eu volto do lugar de onde Deus já me tirou, isso fala de proteção, fala de cobertura. Estava nu, ele se cobriu com a túnica porque ele estava nu. O que esse homem estava fazendo nu nesse barco, irmão? O sangue de Jesus tem poder, eu não quero nem pensar. Mas tem uma coisa: quem é chamado é chamado. Eu vou falar de novo. Quem é chamado, meu irmão, é chamado. Quem tem o sangue e o selo da promessa, tem o selo da promessa. Quem tem a palavra, tem a palavra. Por quê, pastor? Porque quando Pedro viu que era Jesus, ele lançou-se ao mar e foi de encontro com aquele que tinha dado a palavra a ele. Eu não sei qual a situação que você está aqui hoje ouvindo essa palavra. Eu não sei como que estava o seu coração e o que você estava premeditando antes desse culto.
pensamento de fracasso, de derrota, de desistência, de abandono. Eu não sei como estava o seu coração, mas Pedro não tinha perdido a paixão. Quando ele viu que era Jesus, ele teve coragem de se lançar ao mar. Tudo que você precisa é ter coragem de se lançar nessa manhã. Pastor, e o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando Pedro se lançou ao mar e ele começou a nadar até Jesus, é como se ele estivesse falando: eu estou voltando ao meu propósito. Eu estou voltando para aquele que me deu a palavra. Eu estou indo a caminho daquele que me chamou, daquele que me enviou. Sim, eu errei, eu sou falho, eu abandonei, eu deixei, mas existe paixão aqui dentro, existe amor aqui dentro. Eu estou voltando, eu me lanço ao mar e eu vou nadar até eu encontrá-lo. Aleluia! Aleluia! E vê o que é mais impressionante, irmão. Porque quando ele chega lá, o peixe já está pronto. Aquilo que ele foi procurar no mar, irmão, já estava pronto, já estava feito. Tudo que Deus tem para fazer na sua vida já está pronto, já está feito. Você só tem que cumprir o seu chamado. Você só tem que cumprir o seu propósito. Tudo já está consumado. Tetelestai, tetelestai. O peixe estava pronto. Tinha fogo. Tinha brasa. Pedro todo desconfiado. Não falou nada. Foi para perto dele, ficou assim. Jesus chama Pedro e diz: Pedro, você me ama? Agora mostra a natureza de Jesus. Agora fala da natureza de Deus. Um Deus que te chama de volta e te acolhe, mesmo sabendo quem você é. Um Deus que te chama de volta e te acolhe, porque quando Jesus diz a Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, eu te amo. É como se Jesus estivesse falando para ele assim: Pedro, a minha palavra com você ainda está de pé. Eu não desisti de você. Eu sei, Pedro, que por alguns momentos você desviou da minha palavra, do meu propósito, e foi viver a sua vida nesse barco, da onde eu já te tirei. Mas Pedro, eu estou disposto a recomeçar hoje com você. Só um Deus bom, de uma natureza boa, pode fazer isso. Pedro, tu me amas? Eu te amo. Então cuida dos meus cordeiros. Pedro, você me ama? Pela segunda vez. Senhor, eu te amo. Pedro, então cuida dos meus cordeiros. Pela terceira vez: Pedro, mas você me ama mesmo? Pedro, com o coração quebrantado, com o olhar entristecido, disse: Senhor, tu sabes que eu te amo. E diz: então apacenta as minhas ovelhas. Você sabe por que Jesus fez isso com Pedro? Porque Jesus é um Deus que está sempre disposto a recomeçar de novo, e recomeçar de novo, e recomeçar de novo, e recomeçar de novo, e de novo, e de novo, de forma que Ele não vai te perder.
Fique sobre seus pés. Se você quiser, você pode já fechar seus olhos e levantar suas mãos. Porque assim como Jesus, Você me mostra algumas pessoas aqui que ainda essa semana passou no seu coração em abandonar tudo, e Jesus te trouxe aqui nessa manhã. Pessoas que não acreditam em si mesmo, no seu chamado, na palavra que Deus te deu, porque você se acha falho, porque você se acha fraco, porque você se acha incapaz, impotente. Aleluia. Toca, Espírito Santo, pode tocar isso. Toca. Eu não vou chamar as pessoas aqui à frente por causa desse período que a gente está vivendo. Mas na sua cadeira, onde você está, você vai fazer uma oração onde o homem não vê, onde o homem não te ouve. Você vai dizer: Senhor, sim, eu estou voltando. Eu não vou deixar o meu propósito, eu não vou deixar o meu destino. Isso pode começar. Eu não vou retroceder. Existe um espírito de retrocesso, um espírito de desistência que estava tentando te paralisar. E você não entendia, porque aparentemente estava tudo bem. Você falava: poxa, mas parece que está tudo bem, mas parece que eu estou bem, o que está acontecendo? E o seu coração explodindo em angústia, em aflição. É tão belo saber que eu sou filho, que tenho lugar em tua mesa.